Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 28 do livro do profeta Jeremias. Este capítulo a gente dá o título de O conflito entre Jeremias e Ananias. Ananias era um outro profeta, colega de profetismo aí do Jeremias. E ele faz uma profecia que Jeremias não aceita muito. Mas Jeremias é um homem educado, né? Até certo ponto, mas ele é um homem educado. Ele aceita o que ele diz amém, tudo bem e tal. Mas depois que ele profere essa profecia, Jeremias entra e parte para o ataque. Fala, não é nada disso, não é nada disso. E tem que lembrar que Jeremias tinha uma concepção de que o povo, Judá e também os vizinhos, deveriam se entregar nas mãos do rei da Babilônia, de Nabucodonosor. Ananias chega com uma conversa dizendo, não, daqui 2 anos tudo está resolvido. E a gente sabe que em 2 anos não resolveu, né? Então a gente vai ver o conflito aí entre Ananias e Jeremias, tá bom? Dá um like no vídeo, isso mesmo, tá vendo onde tem um joinha assim? Dá um like, compartilha esse vídeo e eu quero que você convide outras pessoas para se inscrever no canal. Para quê? Para que ela possa fazer esse curso bíblico com a gente. É fácil, é só se inscrever e começa com a Bíblia, tem uma Bíblia, todos os dias comigo, desde lá do livro do Gênesis. Um capítulo da Bíblia, a gente lê, porque tem que ler, não é só ficar estudando, tem que ler a Bíblia, aí a gente vai entender o capítulo, a gente vai compreender tudo direitinho, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos lá. Capítulo 28. Nesse mesmo ano, no começo do reinado de Sedecias, rei de Judá, ou seja, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, veio ao templo e perante os sacerdotes e a multidão proferiu as seguintes palavras. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vou romper o jugo do rei da Babilônia. Ainda exatamente mais 2 anos e farei voltar a este lugar todos os objetos do templo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, dele retirou, levando-os para a Babilônia. Para aqui trarei Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia, oráculo do Senhor, porquanto vou romper o jugo do rei da Babilônia. O profeta Jeremias, porém, na presença dos sacerdotes do povo que se aglomerava no templo, respondeu ao profeta Ananias, assim seja, disse ele, e que Deus o permita. Realize o Senhor tua profecia e traga de volta o mobiliário do templo e os deportados da Babilônia. Escuta contudo que vou dizer-te, assim como a todo o povo. Os profetas que nos precederam a mim e a ti anunciaram contra numerosos países e reinos poderosos guerra, fome e peste. Quanto ao profeta que predisse a felicidade, somente quando o seu oráculo se realizar, se poderá saber se ele é realmente um enviado do Senhor. Arrancou então o profeta Ananias o jugo do pescoço do profeta Jeremias e, partindo, exclamou perante a multidão, oráculo do Senhor, assim é que 2 anos decorrido, quebrarei do pescoço de todas as nações o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Retirou-se então o profeta Jeremias. Mas depois que o profeta Ananias assim arrancou e destruiu o jugo do pescoço de Jeremias, a palavra do Senhor foi dirigida a este nesses termos. Vai dizer a Ananias, eis o que diz o Senhor, quebraste um jugo de madeira, mas o substituístes por outro de ferro. Porquanto, eis o que disse o Senhor dos Exércitos, é de ferro o jugo que imponho ao pescoço de todas essas nações, a fim de que se submetam a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Elas lhe ficarão submissas, e a ele dou também todo o poder sobre os animais selvagens. E Jeremias acrescentou ao dirigir-se ao profeta Ananias, ouve bem, Ananias, não te outorgou missão o Senhor, és tu que arrastas o povo a crer nessa mentira. Por isso, eis o que disse o Senhor, vou afastar-te da face da terra, ainda neste ano morrerás, pois que insuflaste a revolta contra o Senhor. Neste mesmo ano, no 7º mês, pereceu o profeta
Ananias. Muito bem, vamos entender isso aqui. Isso aqui é um conflito que tem entre um profeta chamado Ananias e o Jeremias. Ananias é profeta de Gabaon. Ele é profeta lá em Gabaon, aí ele desce até o templo. E está aquele conflito. O rei Sedecias já havia tido uma primeira invasão de Nabucodonosor e tinha levado muita coisa do templo. O templo ainda não tinha sido destruído por Nabucodonosor, mas tinha sido levado muita coisa, ou seja, eles tinham praticamente pilhado o templo lá. Então tinha levado. E o pessoal estava muito sentido com isso, muito sentido. Já tinha sido levado uma leva de deportados, mas muita gente ainda continuava ali em Jerusalém, continuava em Judá, e o templo estava de pé, aquela coisa toda. Mas estava naquele impasse, né? Naquele impasse. Você viu que no capítulo anterior, o Jeremias tinha usado um símbolo. Ele colocou um jugo, uma canga em cima dele e falou, ó, isso aqui significa que nós devemos nos colocar sob o domínio de Nabucodonosor. Disse, tanto Judá quanto as nações vizinhas. Diz, por quê? Porque Jeremias pensa o seguinte, se não fizer isso, o exército de Nabucodonosor é incomensurável. Ele vai descer e vai arrasar todo mundo, arrasar Edom, arrasar Judá, arrasar Amon, vai arrasar todo lugar, pelo amor de Deus. Tiro, Sidônia, vai tudo embora. Então Jeremias, ele escolhe a vida, ele escolhe viver. Fala, gente, vamos nos submeter ao rei da Babilônia e depois Deus vai nos devolver. Ou seja, Jeremias pregava a confiança em Deus. Mesmo diante dos momentos difíceis, espera que Deus vai lhe devolver. Tá. Aí chega esse profeta, Ananias, de Gabaon, chega lá no templo e vem com notícias doces. Claro que isso agrada o povo. E aí, ele faz a sua profecia no templo e diante de Jeremias. Jeremias educadamente ouve e falou, amém, assim seja. Tomara que seja assim, porque o Ananias fala assim, olha, em 2 anos, todo aquilo que foi levado do templo vai ser devolvido. Em 2 anos, todo o povo vai voltar. Jeremias sabia que não era assim. Mas Jeremias, educadamente, na frente de todo mundo, fala, amém, 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 que seja assim, que bom que volte daqui 2 anos, que bom seria que voltasse, tudo bem. Aí o Ananias, para fazer mais um ato simbólico, meio espetaculoso, vai lá, tira a canga do Jeremias e quebra aquela canga. Fala assim, vai ser quebrada o jugo que Nabucodonosor impôs sobre o Judá. Aí Ananias vê aquilo e falou, opa. Aí Jeremias fala, seguinte, vou falar uma coisa para vocês. E aí ele desce, deita falação. O que ele faz? Fala, olha, é o seguinte, não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Mais ou menos Jeremias fala, eu sei que muita gente quer escutar palavras de otimismo, palavras doces, palavras felizes, mas não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Porque Deus já me falou, porque Deus já me veio. E você, Ananias, Deus não outorgou você essa profecia. E vou dizer mais, Ananias. Aí Jeremias apela. E vou dizer mais, Ananias. Você vai perecer. Em pouco tempo você vai morrer, porque profere essas mentiras para o povo. E realmente o Ananias passa um tempo e morre. E realmente não cumpre a profecia do Ananias, que não foi em 2 anos que tudo foi devolvido, só 70 anos depois que tudo foi devolvido, só 70 anos depois que o povo foi embora. E o pior, a profecia de Ananias não tinha nada a ver, porque passando um tempo, é o Sedecias que vai embora também, vai acabar também, e aí o templo vai ser destruído, e aí é completa destruição de tudo, tá? Mas o que Jeremias traz para a gente? Jeremias traz a esperança
de um Deus que não vai esquecer seu povo, que vai devolver aquilo que ele prometeu, tá bom? Deixa eu só lembrar aqui alguns versículos para você, que é muito importante, para a gente não ficar boiando. Tem um momento aqui da profecia de Ananias que ela contradiz o que Jeremias já tinha dito antes. O Ananias fala uma bobagem lá que Jeremias já tinha dito antes, é como se contradissesse o próprio Jeremias. Versículo 4, veja aqui, 4. Para aqui trarei Jeconias, filho de Joaquim. O Jeconias estava exilado, né? Para aqui trarei Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia, oráculo do Senhor, porquanto vou romper o jugo do rei da Babilônia. Se você for lá no capítulo 22, versículo 7, é justamente o contrário. O Jeconias não vai voltar, né? Não vai voltar. E aí, olha que coisa interessante. Aqui ele contradiz Jeremias. Jeremias fala em nome de Deus. Fala em nome de Deus, né, gente? Outra coisa que eu queria dizer é quando Jeremias vai aceitando tudo que o Ananias fala, mas chega um momento que ele não aguenta, quando ele rompe, quando ele faz aquele ato espetaculoso lá, no versículo 10. Arrancou então o profeta Ananias o jugo do pescoço do profeta Jeremias e partindo, exclamou perante a multidão, oráculo do Senhor, assim é que decorrido 2 anos decorridos, quebrarei do pescoço de todas as nações o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Retirou-se então o profeta Jeremias. Mas depois o profeta Jeremias fala, não aguento isso, não aguento ver essa palhaçada, não aguento ver isso. Mas depois Jeremias vem e fala, não tem nada a ver isso que o Ananias falou. Tá bom? E para terminar aqui, gente, o que acontece? Jeremias fala, né? Esse Jeremias fala mesmo, ó. Jeremias fala, por isso, né? Depois ele fala, essas mentiras que você está vendo, por isso, olha, é tu que arrastas o povo a crer nessa mentira. Por isso, eis o que diz o Senhor, vou afastar-te da face da terra, ainda este ano morrerás, pois que insuflaste a revolta contra o Senhor. Nesse mesmo ano, no 7º mês, pereceu o profeta Ananias. E realmente aconteceu. 2 meses depois dessa profecia aí, que ele fez, 2 meses depois dessa profecia, o Ananias morreu. Gente, eu quero deixar bem claro para você que Jeremias não é um profeta que fala coisas ruins. Ele está trazendo a realidade. O povo vai para o exílio, o povo vai se submeter a Nabucodonosor. Ele era partidário de que o povo se submetesse a Nabucodonosor, mas é aí que entra uma coisa muito interessante de Jeremias. Jeremias traz para a gente a esperança que, decorrido esse tempo do exílio, Deus vai voltar com a alegria, vai voltar com a glória para o seu povo, e vai voltar com a libertação. É muito importante que você entenda que quando a gente passa por uma doença, quando a gente passa por um momento de crise, quando a gente passa por um momento de sofrimento, é este exílio que Deus permite que a gente passe. Mas a gente não foi feito para ficar na doença, no sofrimento, no exílio. Não. Deus há de nos retirar e de nos devolver a alegria. Et crutim Domini, fugit partes adversae, vite teleo detribuiuda, radicis Davide. Aleluia.